Olá, tudo bem? Você está no programa Vivendo da Palavra e eu sou o seminarista Daniel. E comigo hoje está um convidado mais do que especial. Hoje comigo está o reverendo Edivaldo Alves da Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Elian. Reverendo, muito obrigado por ter vindo. De nada, Daniel. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Esperamos contribuir de alguma forma aí para o engrandecimento do reino de Deus e do programa também. Amém. Hoje o nosso tema, ele é por vezes polêmico, mas muito abençoador também. Nós falaremos sobre o livro do Apocalipse. E eu trouxe o reverendo Edivaldo porque já há algum tempo o senhor tem se debruçado na exposição e no ensino do Apocalipse, indo até mesmo em programas de debates, né? Ou seja, é um ministério muito profícuo na área, em especial do Apocalipse. Então, reverendo Edivaldo, já vou começar com essa pergunta. Por que o livro do Apocalipse ele gera tanto debate, tanta confusão? Certo. Então, Daniel, já tem algum tempo que eu me aventurei a estudar e me aprofundar um pouco no livro do Apocalipse. Já tem acredito que uns 5 anos que eu Nossa. procurei me debruçar estudando. E tem sido interessante, e respondendo a sua pergunta, o livro do Apocalipse ele gera curiosidade nas pessoas, até mesmo quem não é da igreja, e para aqueles que são da igreja, gera primeiro uma curiosidade, segundo, gera polêmica, por causa dos assuntos, por causa dos simbolismos envolvidos, porque trata de assuntos futuros, e também por causa das mídias, por causa de Hollywood. Então, o livro, por ser o último da Bíblia, por falar da consumação de todas as coisas, ele é polêmico. Inclusive, ainda respondendo a pergunta, João Calvino, eu sempre falo que Calvino não comentou Apocalipse e eu me aventuro a estudar, é muita ousadia, né? Calvino dizia o seguinte: eu sou um teólogo dogmático, eu trabalho com verdades concretas, com verdades dogmáticas. O livro do Apocalipse não. Quando você estuda, tem uma determinada doutrina, tem três versões, quatro, até mesmo cinco. Então, é difícil, é um pouco complexo, mas eu tenho tentado estudar na tentativa de facilitar a compreensão das pessoas. Inclusive, na minha igreja, eu quero expor em breve, essa semana mesmo, eu vou quinta-feira, agora, dia 26, nós vamos começar a estudar o livro, versículo por versículo, na tentativa de entender melhor o estudo desse precioso livro da Escritura. Legal. Então, Hollywood ajudou para essa confusão acontecer, né? Pelo que É eu verdade. entendi. Fim dos tempos, né? Exato. Jesus volta em quantas vezes, né? Exato. Aquele filme, né? O filme Deixado famoso, para trás, né? Deixados para Trás, 2012. Então, Tá. isso gera muita curiosidade e polêmica, e as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Eu não estudo por causa da polêmica em si, mas para tentar entender a simbologia e verificar de fato qual é o ensino do livro. Tá certo. Pastor, ainda pegando o gancho dessa pergunta, o Apocalipse fala sobre o fim do mundo? Sim, é uma boa pergunta. Eu diria que sim. Se a Bíblia começa com o livro do Gênesis. O Gênesis trata das origens, do início de todas as coisas, fala dos inícios, ao passo que Apocalipse fala do fim. É um livro em que nós podemos perceber que todas as coisas já estão decretadas, planejadas e bem organizadas por Deus. Então, é um livro que fala do final, da consumação de todas as coisas. Por exemplo, os capítulos finais, Apocalipse 21 e 22, eles falam sobre o novo céu e a nova terra, aonde já não mais tem a presença do pecado. Aliás, é curioso que a Bíblia, os 2 primeiros capítulos da Bíblia não têm pecado e os 2 últimos capítulos também não têm pecado. Reverendo Edivaldo, ele é muito lógico, né? Interessante isso, eu nunca parei para prestar atenção. Você Interessante. tem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas 4 você não tem a presença do pecado. Uau. Então, de fato, o Apocalipse fala do fim e, por falar do fim, isso mexe com o imaginário das pessoas, sejam elas da igreja ou de fora da igreja. Perfeito, perfeito. E, reverendo, o livro do Apocalipse, aconteceu isso muitas vezes. Eu recebi muitas mensagens, vídeos. é, por exemplo, eu recebi um vídeo de cada pandemia
pessoas mandando, olha, os caixões já estavam profetizados em Apocalipse, a peste, agora a guerra na Ucrânia. O livro do Apocalipse previu, de fato, a Covid-19? Essas guerras, assim por diante? Bom, essa é uma pergunta boa e, inclusive, quando a gente fala de escatologia, a escatologia brasileira, as pessoas, os irmãos, quando tratam desse assunto, qualquer coisa que Vai aconteça, para Apocalipse, né? vai para Apocalipse. Verdade. Inclusive, tem alguns pastores e alguns colegas que eu descobri que todos eles estão estudando nas suas igrejas esse livro, versículo por versículo. Agora, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu entendo que diretamente não. O Apocalipse não previu a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. No entanto, nós temos elementos, tanto no Apocalipse como nos Evangelhos, porque, como eu tenho dito, o difícil não é entender o Apocalipse, o difícil é entender os Evangelhos. Olha só, hein? Porque, na verdade, você tem nos Evangelhos a chegada do reino, o reino de Deus presente. Todo o Antigo Testamento é a preparação para a chegada do Messias e do rei. Ele chegou. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, em que você tem a chegada do reino, os discursos do reino, a presença do rei, os valores do reino. Então Jesus vai falar sobre o reino, por exemplo, Mateus capítulo 13, ele fala: o reino dos céus é semelhante a isso. Então ele conta parábolas para tentar ilustrar o reino que ele está trazendo. Então, e no próprio discurso de Jesus, ele fala, Mateus 24, né, que antes da sua vinda viria guerras, rumores de guerras, epidemias. Lá em Lucas 11, se não me falha a memória, fala claramente da presença de epidemias. Então, todos esses sinais... Lucas sendo médico, né? Interessante isso. Exatamente. Então, todos esses sinais, eles estão presentes nos evangelhos, e eles também são descritos no livro do Apocalipse com uma linguagem simbólica, figurativa, fala de guerra, fala do cavalo vermelho, por exemplo, que traz a guerra, fala da fome, fala de peste. Então, diretamente não, Rússia e Ucrânia, mas você tem lampejos, Jesus já havia dito nos evangelhos, e isso é enfatizado novamente no livro do Apocalipse. Então, o que eu tenho observado também é que esses sinais, eles têm se intensificado à medida em que os tempos passam. Sempre houve guerras, sempre houve fomes na história da humanidade. Mas no século XX, agora no século XXI, isso tem se intensificado muito mais à medida em que os dias vão passando, os eventos vão se afunilando e a volta de Jesus se aproxima. Tá certo. Então, indiretamente, por meio dessas palavras, guerras, a Bíblia não vai ter Covid-19, né? Olha, não, o versículo tal começa com C, o outro começa com O, não Exato. existe, não é assim então, que diretamente se interpreta, né? não, mas indiretamente sim. Perfeito, perfeito. Agora aquela pergunta polêmica que todo ano, pastor, nós recebemos no WhatsApp de alguns irmãos da igreja, né? Eu creio que o senhor já deve ter recebido muito também. Explica pra gente, por favor, o que é o chip? Vai existir esse chip? O que é essa marca da besta que o Apocalipse tanto fala? Tanto não, né? Parece que é uma vez só que fala, né? Isso, exatamente. A marca é quando o livro trata da marca na fronte e na mão. Isso. Na verdade, a marca da besta, você precisa entender o livro como um todo para que a mensagem fique mais clara. Há essa dificuldade de interpretação no livro para saber se essa marca é literal ou é simbólica. Muitos advogam que essa marca seja literal mesmo, é a questão do chip. E outros advogam que essa marca seja simbólica. Eu entendo, pelo gênero literário do livro, que essa marca não será literal. Aliás, antes de chegar no chip, se você for ver, à medida em que, se você voltar 20, 30 anos atrás, você vai perceber que essa marca ela tem mudado de nome. Na década de 80, 90, já foi o CPF. O CPF já foi a marca da besta. Você tem o cartão de crédito Visa. O Visa numa determinada língua, que não me recordo agora, o Visa forma aqueles três números, o 666, o nome Visa. Então, se você tem o cartão Visa, cuidado! É possível que você tenha a besta no seu bolso. Opa. Então, já foi o cartão Visa, depois já foi, na década de 90, o celular. O celular, quando surgiu, que era grandão, a gente chamava ele de tijolão.
depois foi o código de barras, o QR Code mais ultimamente, O Pix agora, né? o Pix, Do Pix eu ouvi. o Pix e também agora o chip, né, o microchip na sua mão, que você vai no mercado lá e você na hora de passar não passa o cartão, passa o seu dedo, a sua mão. Agora, eu entendo, Daniel, que João não estava pensando nisso quando ele escreveu o Apocalipse. Ele não estava pensando em celular, não estava pensando na marca da besta. Isso é mais atribuído para quem é futurista. Mas nós não advogamos o Apocalipse como uma escola futurista. Porque o livro do Apocalipse, ele precisava ser útil para aqueles tempos, para aquela época, para o primeiro século. Então, jogar tudo isso para o futuro, João não estava pensando nisso. Então, quando a Bíblia fala da marca na testa, quer dizer os pensamentos. E quando fala da marca na mão, são as ações. Então, de qualquer forma, todos nós somos marcados por alguma coisa. Por exemplo, quem é que comanda os seus pensamentos? Tudo o que você pensa, a sua cosmovisão de vida, os seus pensamentos, aquilo que te guia, então seria a marca na fronte. Eu não acredito que seja um número na sua testa, 666. E também a marca na mão, que diz respeito às suas ações. Um bom exemplo para ilustrar que isso não é literal é que, por exemplo, se os descrentes têm a marca, se essa marca for literal, os crentes também têm uma marca. E essa marca é simbólica, essa marca é no coração. Então, veja, há uma marca para os crentes porque todos nós somos marcados. Ou você tem o selo, a Bíblia fala do selo do Espírito Santo no coração. Não existe um selo no coração, mas essa é uma figura que Paulo adota em suas cartas para dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Então, nós temos a marca do Espírito Santo no nosso coração. Eu diria que, por tabela, o contrário também poderia ser usado. Se o crente tem esse selo, o descrente tem essas marcas aí, na fronte e na mão. Então, se eu fosse conversar com o turista, meu irmão, eu perguntaria se o crente, de fato, ele tem esse selo. E se esse selo é literal. Porque se não for, o mesmo tem que ser aplicado aos descrentes, no caso. É isso, né? Exatamente. Então, se Interessante. todo crente tem um selo, Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, só que esse selo não é literal. São ao Espírito Santo cuidando, direcionando, guiando a nossa vida, como a marca na fronte e na mão, entendo que não seja literal. Perfeito. Então, gente, você que sabe mexer com a internet, com o YouTube, faz um corte desse momento e manda para todos os grupos de WhatsApp já, desmistificando o chip aí, a marca da besta. Tá ok? Reverendo, onde será o novo céu e a nova terra? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Quando eu vi, eu falei, você podia pular essa daí, viu? Essa é uma pergunta difícil. Onde será o novo... É uma dimensão nova, aqui vai ser restaurado, qual que é a linha aqui? Rapaz... Se é que dá para ter uma linha, né? Para tentar responder essa pergunta, a gente tem que especular um pouco, conjecturar um pouco. Talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para responder essa pergunta, mas estudando o livro, eu iria na seguinte direção. Eu entendo que o novo céu e a nova terra vai ser aqui. Eu me arriscaria a dizer aqui. Porque quando o Apocalipse 21 fala que viu novo céu e nova terra e que ambos desciam para cá, a palavra lá, novo, não é neos. Não é novo de inédito, algo desconhecido. Mas a palavra lá, ao invés de neos, é kainos. É um novo a partir do que já existe. Então eu acredito mais na ideia da restauração. Combinando, por exemplo, com 2 de Pedro, capítulo 3, salvo engano, em que Pedro vai dizer que, por ocasião da segunda vinda de Jesus, os céus incendiados se desfarão, abrasados, tudo pegando fogo, mas eu entendo que isso não é uma destruição, isso é uma purificação, uma renovação. Então, eu entendo que o ensino de Pedro, 2 de Pedro 3, combina com Apocalipse capítulo 21, do novo céu e da nova terra. Eu faço um paralelo, não sei se eu devia fazer esse paralelo, por exemplo, para tentar seguir essa lógica. O meu paralelo é o seguinte, se você partir o nosso corpo, por exemplo, vai ser o mesmo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se semeia-se corrupção e colhe-se na incorrupção.
Então, o nosso corpo é o mesmo. Morre João e ressuscita-se o João. Então, é o mesmo corpo, renovado, transformado, glorificado, sem pecado, com uma capacidade de habitar o novo céu e nova terra. Então, eu faço esse paralelo do corpo com a terra. Se o corpo vai ser o mesmo, então eu acredito que a terra vai ser a mesma. Por causa da expressão lá de Apocalipse 21. Não é neos, de novo, de inédito, uma nova edição. É kainos. É aproveitar o que já tem, transformar, expurgar toda a presença do pecado. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, a partir do versículo 18, que a terra geme até agora, esperando a restauração de todas as coisas. Então eu penso que restauração combina mais com 2 de Pedro 3 e com Apocalipse 21. Interessante. É por isso que o papel do pastor, daquele que alimenta o rebanho de Cristo, é muito importante, né? Porque uma palavra, no grego, faz toda a diferença numa exegese, numa pesquisa mais acurada. Perfeito, interessante. Exatamente. Então, pastor, seguindo aqui, o que o senhor diria sobre a figura do diabo? Está preso ou não está? De acordo com o Apocalipse. São as perguntas boas, né? Facinho. Você caprichou, viu? Muito bem. Sobre o diabo, a primeira coisa que eu diria é que ele é um parasita. Ele está derrotado. Está derrotado, exatamente. Paulo fala isso lá em Colossenses, que Jesus encravou o escrito de dívida que pesava contra nós, encravando-o na cruz. Agora, essa é uma questão que, se você for olhar para o cenário da igreja evangélica brasileira, a maioria vai dizer que ele está solto. A maioria vai dizer que ele está solto. Por quê? Porque a lógica da maioria é a seguinte: bom, se ele está preso e está causando tudo isso, está fazendo todo esse tipo de coisa, toda essa arruaça, essa bagunça, essa desordem, imagina se quando soltarem ele. Então, no imaginário da maioria, ele está solto. Agora, nós entendemos que Satanás está preso. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, de 1 a 3, melhor dizendo, fala sobre a sua prisão. A gente entende a gente entende que na grande batalha escatológica, Satanás foi preso na primeira vinda. Mateus capítulo 12, Jesus fala sobre um valente que tem uma casa, que tem os bens, ele está dominando tudo isso, até que venha alguém que é mais valente para deter o poder desse valente e amarrá-lo. Então nós entendemos que Satanás foi preso na primeira vinda. Um pouco antes da segunda vinda, ele será solto, que é o pouco tempo de Satanás descrito no livro do Apocalipse. E também outra coisa que, quando diz lá em Apocalipse 20 que ele está preso, prisão, bom, primeiro que a gente não prende um espírito, né? Então a gente não tem como prender um espírito com uma corrente, com uma chave. Então João está vendo elementos naturais para nós, para que nós entendamos o sentido do texto. Quando João diz lá no capítulo 20 que ele está preso para não mais enganar as nações. Então ele não pode mais deter o avanço do evangelho. Se nós observarmos, no Antigo Testamento, você tem apenas Israel que é detentor do conhecimento de Deus. Se alguém quer conhecer a Deus, precisa ir até Israel. Primeiro Reis, capítulo 10, nós temos lá a presença da visita da rainha de Sabá, que vai até Jerusalém para conhecer a sabedoria de Salomão. Agora, no Novo Testamento, você tem a inclusão dos povos. Satanás ele pode deter o pregador, mas ele não pode deter a pregação. Então, essa prisão está relacionada com... ele está limitado, ele não pode mais impedir o avanço do evangelho. E um pouco antes da vinda de Jesus, ele será solto, e aí sim o cabresto será solto, e a bagunça vai ser maior do que já é. Pastor, você acha que um pouco da visão que a igreja evangélica como um todo tem, do diabo solto... ontem mesmo, eu assisti a um vídeo de um pastor que foi perguntado assim, ele não é pastor presbiteriano, o diabo está solto? E a resposta dele foi: com certeza, dominando, agindo.
tendo seus súditos espalhados por todos os lugares e assim por diante. Você acha que um pouco dessa compreensão vem da ideia de que o pecado só emana do próprio diabo e não do ser humano que é mau e corrupto? Porque a ideia que eu vejo é que todas as coisas de ruim que existem no mundo coloca-se na culpa do diabo. E não, às vezes, do pecador que é rebelde contra Deus, né? O diabo, eu vejo que ele de fato, ele ajuda, ele alimenta, mas o ser humano ele já nasce num estado rebelde de transgressão contra Deus. O senhor vê assim também? Sim, eu acho perigoso você atribuir tudo ao diabo, né? Tudo é o diabo, o pecado que eu cometi é por causa do diabo. Tem teologias que caminham nessa direção, mas eu acho isso muito perigoso, porque é tirar o seu corpo, é tirar a sua responsabilidade. E isso não é algo novo, Daniel, isso vem do Éden. Quando, lá em Gênesis 3, que eu chamo de a maior tragédia da humanidade, seria o meu tema ali, a maior tragédia da humanidade. Aí, seminaristas que querem pegar o sermão, já tem o tema aí. A maior tragédia da humanidade, quando Deus vai falar com cada um ali, você pode ver que um está jogando a culpa no outro. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. Então, é mais fácil você jogar a culpa no outro do que atribuir a culpa a si mesmo. Que ele tem parcela, que ele tem culpa, tem. Mas o pecado está intrínseco em mim, no meu coração, na minha natureza, e eu não posso atribuir tudo a ele. Tem até uma piadinha, né, que eu ouvi uma vez, que diz que o pessoal estava chegando na igreja e o diabo estava lá fora, sentado na calçada, né, chorando. E alguém, um corajoso, se aproximou lá e chegou e foi conversar com o diabo e falou: mas por que você está chorando? O que aconteceu? E ele responde da seguinte forma: é porque tudo que eles fazem lá dentro é culpa minha. Entendeu? Então, e não é verdade que ele tenta... É uma má teologia, né? Exatamente, é uma ideia de que tudo é o diabo. Não, você fez por influência do diabo. Isso está enraizado em certos ramos da teologia. Eu acho isso perigoso. Ele é o tentador, ele quer desviar a gente, Sim. Mas nós não podemos tirar a nossa responsabilidade. E lembrar que ele não é um Deus ao contrário, ele não tira braço de ferro com o nosso Cristo, né? Ele já está mais do que derrotado, né? Exatamente. Reverendo, falando no nosso adversário Satanás, há muitas dúvidas também sobre a pessoa do anticristo. Eu sei que falar sobre o anticristo daria, acho que um programa só, né? Mas de forma geral, o que o Apocalipse aponta para a figura do anticristo? Quais são as informações? E, na sua opinião, ele já está no nosso meio? Rapaz, E se estiver, já fala o nome já. Tô brincando. Bom, acho que o nome eu vou ficar te devendo. Boa, boa. Bom, essa questão do anticristo é algo que a gente precisa trabalhar direitinho. Você vê, ao longo da Bíblia, você tem tipos de anticristo. Tipos. Essa expressão ela foi usada por João. Na primeira carta de João, é o apóstolo João quem usa essa expressão. Muitos anticristos têm surgido mundo afora. É João que usa essa expressão. Em outros lugares, esse mesmo personagem vai receber vários nomes. Lá em Daniel, ele é o pequeno chifre. Lá em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, ele é o abominável da desolação. Lá em 2 aos Tessalonicenses 2, ele é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Então, ele vai... Ele é um homem, então, né? É um homem. Lá em Apocalipse 13, ele é a besta que emerge do mar. Então, ele recebe vários nomes referindo-se à mesma pessoa. E João quem dá o nome para ele. E eu diria que as duas maiores atribuições dele é que a primeira, que é óbvia, né, que todo mundo vai... A própria palavra anticristo já dá esse sentido para nós, anti de contra. Só que muitas pessoas, elas ficam apenas nesse sentido, que o anti, ele é contra Cristo. Mas tem um outro sentido também na palavra lá, para anticristo, que ele não é apenas contra, ele não está apenas agindo contra, ele quer assumir o lugar de. Então contra e no lugar de. E por estar no lugar de, ele vai requerer adoração. Então, o anticristo, muitos anticristos têm surgido, diz João,
na sua primeira carta, mas no futuro a gente entende que vai surgir um anticristo futuro, escatológico, final, que vai reunir toda a maldade, a violência, a truculência dos impérios. Lá em Apocalipse 13 você vê que é um animal composto de a junção de 4 animais, que é o sonho, a visão que Daniel teve lá em Daniel capítulo 7. Então é um personagem extremamente ruim, mau. Ele é contra Cristo e ele quer o lugar de Cristo. Como Cristo é adorado, ele também vai querer ser adorado. E ele vai, quem não o adorá-lo vai pagar as consequências e pode ser morto, inclusive. Então, o anticristo é um personagem complicado, mas Paulo vai também lá em Tessalonicenses, diz que Jesus, por ocasião da sua segunda vinda, vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Olha o poder, né? Olha a diferença, né? Exatamente. Satanás, ele vai dar poder ao anticristo, autoridade para ele, para o falso profeta. Aliás, Apocalipse 13, você tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo, o poder militar, e a besta que emerge da terra, que é a falsa religião, é um cordeiro. Você só sabe que ele é falso quando ele abre a boca, né? Porque ele é branquinho, tipificando lá o verdadeiro. Então, é um personagem complicado. Há quem diga que quando ele aparecer, a igreja não estará mais aqui. Para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação não é para nós, a igreja não vê a grande tribulação, não vê a chegada do anticristo. E, por fim, fica difícil você dizer se ele já está presente ou não, se ele já apareceu ou não. Hoje você tem nas nações, você tem pelo menos 4 ou 5 grandes líderes mundiais, ainda muito influentes, que eles têm boa fatia de liderança, mas ele não consegue fazer sozinho. Você tem Vladimir Putin na Rússia, Xi Jinping na China, o norte-coreano, Joe Biden nos Estados Unidos e aquele do Irã, o Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, que assume o poder no Irã em 1979. Então você tem pelo menos de cabeça esses 5 homens que... No Brasil ninguém, né? No Brasil no Brasil deixa quieto, né? Você tem esses 5 homens com muita influência. O anticristo vai ser um poder mundial. Ele é um líder só, carismático e com muita autoridade, prometendo paz, mas fica difícil a gente nomeá-lo. É esse daqui, difícil, né? É difícil, né? Tem gente que fala do Macron, né? Emmanuel Macron, o presidente da França, mas... Quase não ganhou a eleição. Não consegue, nem na França ele consegue, imagina no mundo, né? Tá certo. Reverendo, sabemos que o tempo do senhor é curto, o reverendo tem mais um compromisso, então a gente vai caminhando para as últimas perguntas. Reverendo, quem são esses 144 mil selados do Apocalipse? Está em Apocalipse 7. Há religiões que dizem que são os escolhidos, como se fossem os favoritos de Deus. Outros dizem que são o povo judeu, o povo judeu, né? Quem é? Muito boa pergunta, vamos lá. Isso aí dá para falar em 3 horas, eu tenho Sério? 3 minutos, né? Acompanhe os estudos do Apocalipse que eu vou chegar lá no capítulo 7. Vou deixar o link da Igreja do Senhor na descrição. Ah, sim, eu posso fazer esse merchan aí? Pode. Nós temos um canal no YouTube, ip.jardim Elian, Elian com H e com N no final. Você entrando lá, nós temos vários vídeos lá, nós temos acho que 337 vídeos, divididos em playlist, por temas, panorama, apocalipse, livros de exposição de pregações, nós temos muita coisa lá, muitas heresias lá. Que isso, rapaz, ali é uma faculdade teológica. Que isso. Agora, tentando responder a sua pergunta de forma breve, quem são os 144 mil? Só para que você tenha uma ideia, existem basicamente 3 interpretações a respeito desse número aí. Eu vou falar com calma quando eu chegar no capítulo 7. Existem 3 interpretações. A primeira diz que esse número referem-se aos judeus. São os judeus, 144 mil, se você for ver, 12 mil de cada tribo. Então, 12 vezes 12 dá 144, né? Então, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Então, seriam 144 mil judeus escolhidos,
selecionados que se converteriam na grande tribulação. Certo. Então esse é a primeira Primeiro tipo. Então, seriam judeus. judeus, 144 Tá. mil. A segunda, as testemunhas de Jeová, não sei se eu posso citar nome aqui, as testemunhas de Jeová dizem que são eles. É um grupo especial e que para o céu só vai esse número, 144 mil. Agora, essa teoria é complicada porque até para eles mesmo fica complicado, porque eles têm milhões de adeptos. Eu conversei com eles têm milhões de adeptos no mundo, então muita gente vai ficar fora desse seleto número de 144 mil. Com relação à questão dos judeus, para mim não é uma boa teoria, porque se você for observar, está faltando tribo ali. Tem 2 tribos que não são citadas ali nas 12 tribos. Então, como é que você explica 2 tribos que ficariam de fora dessa conta? Então, não fecha. E 144 mil, também, que é a visão que eu defendo, seria a igreja. É a igreja contada na sua totalidade da perspectiva de Deus. Tem um detalhe lá no capítulo 6, versículo 17 de Apocalipse, que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar o grande dia da segunda vinda de Jesus? Isso é capítulo 6. Aí João vai responder no capítulo 7, quem pode aguentar é a igreja. A igreja vai aguentar o dia da segunda vinda. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que vai aguentar? Aí ele vai dizer, a igreja. Qual igreja? A igreja que é vista da perspectiva de Deus. Da perspectiva de Deus, a igreja ela é contável, é certinho o número, não é nem menos e nem mais. Paulo diz, eu acho que é 1 Timóteo 2,19, que Deus conhece todos quantos lhe pertencem. Então o número é 144 mil. João ouve o número da perspectiva de Deus. Quando chega no capítulo 7, versículo 9, ele diz, eis que eu vi uma grande multidão de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então o que João está, no meu entendimento, o que João está fazendo ele pega a igreja, da perspectiva de Deus, ela é contável. 144 mil. E da perspectiva de João, ela é incontável, ela é uma multidão. É gente que vem de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. E lá para o versículo 14, o anjo pergunta assim, né, João, quem são esses? De onde eles vêm? E João, esperto, né, fala assim, o Senhor sabe, ele devolve ele não quer responder. E o anjo diz, eles vêm da grande tribulação, mostrando que a igreja passará, sim, pela grande tribulação. Então, dessas 3 teorias, eu entendo que seria uma referência à igreja. Ou seja, então, o número aponta para a completude, sendo ela a igreja, e naquele dia não faltará ninguém. Exatamente. Nem sobrará. Isso. Não vai faltar, nem vai sobrar. Não são 143 e nem 145. Aqueles que Deus colocou no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo, é aquele número, mas que isso não é literal. Porque se não se for literal, como é que você explica 144 mil num versículo e o próximo versículo diz que é uma multidão? Então, para Deus é contável, para João, ele chama de multidão. Certo. Isso acontece, rapidinho, Daniel, isso acontece no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Se você observar os primeiros capítulos, Lucas ele começa contando. Lá no capítulo 1, naquela assembleia que elegeu Matias, no capítulo 1 tem 120. Depois no capítulo 2 é quase 3 mil. Depois no capítulo 4, se não me falha a memória, é quase 5 mil. Depois ele parou de contar. Ele já não conta mais. Capítulo 5, 6, 7. E crescia a multidão dos discípulos. E até o final do livro, ele não numera mais. Então, para Lucas, para João, para mim, para você, é incontável. Mas para Deus é contável. Acho que é 1 Timóteo 2,19. Deus conhece todos quantos lhe pertencem. Amém. É isso aí. Me perdoe, só mais essa pergunta de números, tá? Eu sei que o tempo do senhor é curto. Manda lá. Quem são os 24 anciãos descritos no livro do Apocalipse? Tudo bem. Você é bom de pergunta, viu? Depois eu quero ver se você é bom de resposta.
Vê se você é bom de resposta também. Eu vou fazer um quiz desse depois, eu pergunto e você responde, tá? Uma sabatina, né? Igual, Eu estarei lá na sabatina. eu estarei lá, igual lá no final de Jó, né? Jó capítulo 38, Deus fala assim, Jó, se prepare, eu vou fazer umas perguntas e você me responde, se você conseguir. Vamos lá. Os 24 anciãos também é outra questão bastante controversa, polêmica no meio evangélico. Aliás, no Apocalipse é tudo controverso, né? Mais de uma escola, né? A melhor, assim, eu costumo dizer que a melhor interpretação e a infalível é quando o próprio João explica ou quando o anjo explica, porque aí não tem. Então, lá no capítulo 1 fala assim, olha, os candeeiros é isso aqui. Os 7 candeeiros são a igreja. Acabou. Não tem nenhuma coisa, ninguém discute isso. Então, quando o João dá a explicação do que ele disse no versículo anterior, maravilha. Então os melhores intérpretes do Apocalipse não sou eu, não é você, é o próprio João e o próprio anjo. O João pergunta o que isso significa. E aí o anjo vai lá e explica. Tá? Perfeito. Agora, o que João não explica e o que o anjo não explica, aí fica por nossa conta. Então, os 24 anciãos, eu entendo que é um retrato, é uma figura da igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos. O número 12, ele é bastante simbólico na Bíblia. E também o número 12 você não pode literalizar, porque senão nós teríamos problema, né? Lá na capítulo 21 diz que há 12 cadeiras, 12 tronos para os 12 apóstolos, mas se você literalizar isso daí, cada cadeira com o seu nome vai ficar gente em pé. Eu falo que vai ficar gente de fora e em pé nessa contagem. O número 12 ele é mais simbólico, representativo do que literal. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento você tem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel. Porém, Jacó não teve só 12 filhos. É preciso dizer isso. Ele teve pelo menos 13. Tem a Diná, que é mulher esquecida, foi violentada lá por Siquém, acho que é Gênesis 35, ele tem 13. Lá em Gênesis 49, no final da vida dele, ele nessa conta, tira a Diná, fica 14, porque ele pega os 2 filhos de José. Uhum. E na herança lá, Efraim e Manassés vão receber herança também. Então seriam 14. Mas o número 12 se convencionou. Ele tem 12 homens, uma mulher, e depois ele diz, José, os teus 2 filhos são meus. Então ele não divide por 12, ele divide por 14. Então, os 12 patriarcas seria a igreja do Antigo Testamento. E os 12 apóstolos, Jesus chama 12 por causa da simbologia lá do Antigo Testamento. 12 é muito forte, né? Exatamente. Então, 12 lá e 12 cá. Agora, se você observar, a conta também não bate. Não são 12 apóstolos, são pelo menos 15. Você tem pelo menos 15, na minha conta 14, há quem diga 15, né? Você tem os 12, depois Judas cometeu suicídio e foi substituído por Matias, 13, que seria o 13º. Depois, Paulo, que é o apóstolo fora de tempo, 14. E em Atos, Barnabé também é chamado de apóstolo. Eita! Então você tem 15. Essa eu não sabia. Então, veja, você tem 14 lá no Antigo Testamento e 15 no Novo Testamento. Mas o número convencionou-se 12. Então ele é mais representativo. Eu sempre digo, o Apocalipse, não literalize, não faça isso, é perigoso. Claro que tem o aspecto literal também. Certo. O que a gente precisa entender é o que está por trás do símbolo. Se Jacó teve 14, por que se convencionou 12? Se são 12 apóstolos, por que você tem 15? Barnabé é chamado de apóstolo também. Matias sumiu, mas lá na Nova Jerusalém só tem 12 cadeiras, né? Então por isso que eu falei, vai ficar gente nessa conta aí, vai ficar gente em pé. Então eu entendo que é um símbolo, a igreja lá e a igreja cá. 12 totalizando a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Perfeito, excelente, bem explicado. Vereno, para a gente caminhar para o fim, 2 coisas, vou já fazer as 2 perguntas para a gente caminhar para o fim. Primeiro, dicas para interpretar e ler corretamente o Apocalipse. Como o senhor daria? E a segunda, para finalizar, qual é a maior mensagem do livro do Apocalipse? Muito bem, vamos lá. Sobre as dicas, eu diria que uma dica muito boa é você considerar o gênero literário. A gente, como intérprete da escritura, a gente precisa considerar o gênero literário, porque senão a gente vai fazer besteira.
Eu sempre falo na minha igreja, nós temos 10 gêneros literários na Bíblia. 5 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. Então, quando você for ler o livro dos Salmos, você precisa saber que você está diante de um gênero literário. Então lá, os rios batem palmas, a criação louva, os montes parece que eles têm boca, que eles cantam, que eles adoram. Então é um gênero literário para dizer que a criação, ainda que inanimada, louva a Deus. Então, considerar o gênero literário. Então, o gênero literário apocalíptico permite trabalhar com essas figuras, com esses símbolos. Qualquer pessoa sabe que, quando o Apocalipse vai falar de Satanás, fala que é um dragão. Mas qualquer pessoa sabe, e ninguém discute isso, que Satanás não é um dragão, que ele é um espírito caído, um demônio. No entanto, ele usa uma figura, mas por trás daquela figura existe uma realidade. Também no capítulo 12 ele é chamado de a antiga serpente, mas não é a serpente em si, a gente sabe quem é que está por trás da serpente. Então, é considerar o gênero literário. Por exemplo, e aí tem as escolas, né, preterista, futurista, historicista, idealista. Eu acho muito, colocar o livro para o passado é empobrecê-lo, no meu entendimento. Colocar o livro para o futuro também é empobrecê-lo, porque o que nós fazemos com 2000 anos de história? Só fica esperando, né? Só esperar o final, né? Então, tipo, capítulos 1 a 3 é para lá, para o primeiro século. E aí você tem esse lapso do capítulo 4, quando uma porta é aberta no céu e ele viu o trono de Deus. Do 4 até o 22 você joga para o futuro. Também, para a história da igreja, o que eu faço com 2000 anos do Apocalipse? Então, eu entendo que o idealismo, o livro serviu para o passado, serve para o presente, servirá para o futuro, como qualquer outro livro da Escritura. Eu sempre falo, vá para o Apocalipse sem esquecer que antes dele existem 65 livros que precisam ser considerados. Então, a melhor dica que eu daria é o gênero literário e você observar aonde é símbolo, aonde é literalismo, para que você não cometa equívocos na interpretação. E a mensagem principal do livro, eu diria que ela está resumida, na verdade, em duas. São duas, basicamente, dos 22 capítulos, 405 versículos do livro, eu diria que são duas mensagens principais. A primeira é uma mensagem de consolo. O livro foi escrito para consolar a igreja, porque o seu maior líder, João, o único apóstolo vivo até então, por volta do ano 95, 96 depois de Cristo, ele que é o maior apóstolo, ele é o último representante que caminhou com Jesus, velhinho, e João está ali na ilha de Patmos, a gente esquece de um detalhe, ele está ali bebendo o cálice que um dia ele disse que estava pronto para beber. Mateus capítulo 20, quando Jesus diz, eu tenho um cálice para beber, vocês estão preparados? Sim, estamos. O Tiago já tinha bebido o seu com a espada de Herodes, Atos capítulo 12, e agora João, com mais de 90 anos, na ilha de Patmos. Então a primeira mensagem é de consolo. Domiciano é o imperador, ele começa a governar em 81 e vai até 96 depois de Cristo. Ele deporta João para lá e a igreja é violentamente perseguida, mas no meio de tudo isso, João traz uma mensagem, e o versículo principal do livro é Apocalipse 17, 14, que diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, e vencerão também aqueles que estão com o Cordeiro. Então a mensagem de consolo, por mais que a igreja sofra, a igreja é vencedora. E a segunda mensagem, Daniel, que é pouco percebida, porque a gente vai mais pela questão do consolo. O livro foi escrito para consolar quem estava sofrendo. A segunda mensagem, e que deve nos chamar a atenção, é que o livro foi escrito também para, além de exortar, foi escrito para exortar. O livro do Apocalipse é um livro clássico de exortação. O tempo todo, as 7 igrejas, os 7 candeeiros, eles recebem essas informações. Olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, se você não se arrepender, se você não voltar para a prática das boas obras, eu virei, vou remover o teu candeeiro. Então é uma mensagem de exortação. Cuidado, você, para uma das igrejas, você está tolerando a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, os nicolaítas estão presentes, então é uma mensagem de que a igreja não pode se adequar ao mundanismo. Jesus já tinha falado isso em outras palavras, João 17, a oração sacerdotal, quando ele diz, Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós somos daqui, mas não estamos aqui.
E parece que as igrejas estavam se adequando. Então o livro é escrito para exortar. Tomem cuidado, cuidado com as doutrinas, cuidado com isso, cuidado. Éfeso, que é capítulo 2, versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso não é consolo. Isso é exortação. Volte à prática das primeiras obras. Então, em linhas gerais, eu diria que consolo e exortação são as mensagens principais. Amém. Reverendo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, né? Por ter achado um espacinho na sua agenda. Nós sabemos que por vezes é muito corrida, né? Pastor titular, é rádio, é televisão, então às vezes isso aqui não é fácil. Pastor, por fim, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para aquela câmera, né? Para aquela, isso, uma mensagem Aqui. de conforto, ou até mesmo de uma exortação para aqueles que estão passando por dificuldades. A gente passou agora por uma pandemia difícil, pessoas perderam entes queridos, igrejas passando por dificuldades. Você ligar a TV e ouvir pessoas morrendo, seja por pandemia ou por guerra, isso abala o coração do crente por vezes. E a impressão que por vezes dá é que será que Deus ainda está no controle? O que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de nós? E o Apocalipse, como o senhor falou, é consolo, exortação, a vitória da igreja e do Cristo. Então eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para os nossos ouvintes. Parece aqui, ó. Isso aqui está funcionando, né? Parece aqui para os nossos ouvintes que estão desanimados, abalados com tudo isso que nós estamos passando. Muito bem, Daniel. Então eu diria, para finalizar, que quando a gente leia o Apocalipse na perspectiva de que Cristo é vencedor, a igreja é vencedora. Capítulo 4, Deus está no trono, Ele reina, Ele governa. Há um sermão, acho que do reverendo Hernandes, no capítulo 4, que eu achei muito interessante o tema dele, em que ele diz assim, olha, o trono de Deus, a sala de comando do universo. Então é Deus que controla, que governa todas as coisas. A igreja é vencedora, como eu falei. No entanto, a gente passa por lutas, passa por aflições, por dores. E você que está desanimado por causa da pandemia, dessas questões que nós vivemos aí nos 2 últimos anos, o fato de nós estarmos com Cristo, de nós sermos mais do que vencedores, como Paulo fala em Romanos 8, isso não nos isenta de lutas, de dificuldades, porque o próprio Jesus diz lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a minha palavra é, leia o livro do Apocalipse não numa perspectiva catastrófica de que são eventos ruins, guerras, Armagedon, são coisas terríveis, mas Deus traz consolo para você no livro, Deus te exorta a permanecer. Apocalipse 2:10, o finalzinho diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se anime, fique firme, porque Jesus já havia dito para nós que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja, por mais vencedora que ela seja, ela não está livre de problemas, de aflições. Fique firme, clame ao Senhor, peça para que o Senhor, que é vencedor, e o Pai que está no trono, dirija a sua vida para a glória dele. Amém. E é isso aí. Nós ficamos por aqui. Eu peço que você que ficou conosco até esse momento, deixe seu like, compartilhe com a família, com os grupos de WhatsApp, comente o que você achou. E eu te vejo na próxima, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe. Amém.